Então abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, dos 53 ao 65. Já faz verão que nós estamos em Marcos, né? Estamos em Marcos já há um bom tempo, né? Estamos na reta final aí de Marcos. Se Deus quiser, nós chegaremos aí ao final do Evangelho de Marcos, né? Até aqui a gente já ouviu palavras abençoadas nesse Evangelho, já ouvimos homens e mulheres pregando nesse Evangelho de Marcos, e até aqui nós fomos muito abençoados e vamos ser mais abençoados ainda. Amém? Todo mundo achou? Vai falar assim, dos 53 ao 65. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes do sacerdote, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra ele, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. No 57, então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento dele era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder a acusações que estão fazendo sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Diante daquilo que aconteceu, ó meu Pai, há mais de 2000 anos atrás, ó Pai. Deus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa trazer em nossa mente, ó Deus querido, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, apesar das minhas limitações e falhas, ó Deus, e que os meus irmãos consigam ouvir e compreender a Tua palavra, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem, dessa noite, ela tem o tema por a verdade em um mundo de falsas acusações. Nós estamos na reta final do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele se cumpre com a sua morte e a sua ressurreição. A missão de Jesus, aquilo que ele veio para fazer nessa terra, ela está prestes a se concretizar nessa apanhado que nós estamos estudando no Evangelho de Marcos. Nós vemos aqui que nós entramos nessa noite e ouvimos falar sobre como foi o julgamento de Jesus. Na semana passada nós vimos que ele foi preso. Na semana passada nós vimos o trecho aonde ele é preso, aonde Judas chega ali com os romanos, com os soldados e prende a Jesus. E agora nós vemos que ele já está
diante do sinédrio, ou seja, diante dos mestres religiosos. Jesus agora está sendo julgado. Jesus é levado ao tribunal religioso judaico pelos líderes da época. E agora ele está sendo ali julgado. Só que o julgamento dele, Adão, não foi um julgamento porque ele fez algo de errado. Humanamente, quando nós vemos homens sendo julgados, é porque eles praticaram alguma coisa de errado. E aí ele vai para o juiz para ser julgado. Mas só que nós vemos aqui um Jesus Cristo que não fez nada de errado. Muito pelo contrário, fez só coisas boas, só que ele está agora sendo julgado de forma mentirosa, de forma indevida. Eles já tinham decidido condenar a Jesus. Os mestres religiosos, desde o início, eles já tinham em seu coração condenar a Jesus Cristo. Desde o início. Esse julgamento era apenas para disfarçar, porque não podia condenar alguém à morte antes de ter um julgamento. Só que o julgamento dos judeus, o julgamento que os mestres religiosos fizeram aqui, foi totalmente às pressas e de forma indevida. Não foi segundo as regras. Foi um julgamento na calada da noite. Foi um julgamento onde tinha só gente que foram compradas para depor contra Jesus com depoimentos falsos. E ali estava já tudo tramado para condenar Jesus à morte. Só que, no entanto, esses homens eles não conseguem encontrar provas concretas contra Jesus. Porque em todo momento, quando eles olham para Jesus, eles não encontravam nada de errado em Jesus Cristo. Mesmo assim, os seus corações estavam duros. Mesmo assim, os seus corações estavam obstinados a prender e matar a Jesus. Mesmo assim, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus fazia era bom. Só que eles queriam condenar. E eles, nessa cena, eles fazem injustiça ao invés de justiça. O interessante é que um julgamento, Adão, é para fazer justiça. Um julgamento, quando nós vemos julgamentos terrenos aqui, é para o quê? Operar justiça, Joacim. Só que nesse julgamento, eles não estavam se importando com a justiça. Mas eles queriam tão somente matar. Eles queriam tão somente apagar aquele que se levantou, aquele que falou que era o Messias, e de fato era o Messias. Jesus foi julgado por motivos políticos e religiosos. Ele não foi julgado segundo crimes reais. Mesmo não conseguindo provas nenhuma contra Jesus, nós sabemos e nós vemos que eles condenaram, eles sentenciaram a Jesus Cristo. Nós sabemos que num tribunal onde há justiça, Adão, não pode haver condenação sem provas. Nós sabemos que num tribunal onde a justiça rege, não pode ser, precisa ter evidências do crime. Só que Jesus ele não cometeu crime algum. Tudo ali era falso. Tudo ali estava sendo feito totalmente de maneira errada. Porque eles queriam de uma vez por todas acabar com aquilo que Jesus estava fazendo. Eles achavam que através da morte do Messias, aquilo que ele estava fazendo ali se acabaria. Só que eles estavam totalmente enganados, porque aquilo não acabaria com aquilo que Jesus veio fazer. A morte de Jesus não acabaria, mas sim daria sentido e início ali. A morte de Jesus é aquilo que faz sentido para nós estarmos aqui nessa noite.
A morte de Jesus é o que faz sentido de nós estarmos aqui e pudermos ter a vida, e uma vida em abundância. A morte de Jesus faz sentido por isso. Só que eles estavam tão cegos, achavam que quando Jesus morresse, ele seria silenciado. Mas não, Jesus não foi silenciado, muito pelo contrário. Nós já sabemos que ao terceiro dia depois da morte, ele ressuscita. Nós já sabemos que Cristo, ele não estava naquele túmulo. O túmulo de Cristo estava vazio, está vazio, e ele está à direita de Deus o Pai agora. Nós sabemos que essa tentativa de calar a Jesus não foi o suficiente. Muito pelo contrário, eles evidenciaram mais ainda que Jesus, ele é o Rei. Eles evidenciaram mais ainda, Adão, que Jesus Cristo é o Messias prometido, que Jesus cumpriu tudo aquilo que a profecia falava a respeito dele. E, infelizmente, ainda hoje, existem muitos judeus, aliás, grande parte dos judeus não acreditam que veio o Messias. Ainda hoje esperam por um Messias. Mas o Jesus Cristo, ele já veio. O Jesus Cristo, ele está prestes a voltar uma segunda vez. E nós vemos que quando ele fala que é o Cristo, ele fala justamente isso. Que ele viria em nuvem, em glória. Os fariseus e os mestres religiosos se deixaram levar por mentiras, se deixaram levar por falsas acusações. No mundo de hoje, nós devemos ter muito cuidado, porque no mundo de hoje, as mentiras e as falsas acusações estão aí. Nesse mundo, muitos vivem de maneira mentirosa, de maneira enganando. Mas só que, Adão, aqueles que estão em Jesus Cristo não podem se pautar pela mentira. Infelizmente, os fariseus da época, os mestres religiosos, eles se pautaram em cima de mentiras. Mas hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, nós não podemos nos pautar por mentiras. E quando eu digo pautar a nossa vida em mentira, não é apenas professar mentira com a boca, mas é viver uma mentira, que é a pior mentira de todas. Não é a mentira falada, mas é viver em uma mentira. É viver aquilo que de fato nós não somos. E esse que é o problema. O mundo jaz o maligno. E quando nós vamos ver quem é o pai da mentira, é Satanás. Olha só, e os fariseus estavam ali pautados com mentiras. Eles não estavam sendo filhos de Deus, mas eles estavam sendo filhos do próprio Satanás, porque estavam de forma mentirosa agindo, de forma mentirosa julgando o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Eles armaram, eles tramaram, eles chamaram homens para mentir no julgamento de Jesus. Eles chamaram pessoas para darem falsos depoimentos. Viviam numa base da mentira. Nós somos convidados por Jesus a viver em verdade. Porque quando nós olhamos para Cristo, Ele próprio diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos convidados por Jesus a viver uma vida de verdade. Se não ser para ser de verdade, não dá. E ali naquela cena, olha que interessante, o dono da verdade estava sendo julgado e condenado por mentiras. Aquele que era a verdade, aquele que é a verdade, estava ali sendo julgado
em cima de mentiras. Mas tudo isso estava contribuindo para um plano maior de Deus. Tudo isso estava contribuindo para realizar o plano da salvação. Tudo isso, Josemir, estava acontecendo, mas ele já estava escrito por Deus. Os fariseus, infelizmente, os mestres da lei, eles tiveram na história uma parcela errada, uma parcela prejudicial, mas já estava escrito por Deus que deveria acontecer isso. Já estava programado por Deus. E nós vemos Jesus ali, ele fica em silêncio. Os mestres fariseus, os mestres religiosos, perguntam para ele: olha, você não vai dizer nada? Você não vai se defender? Sabe o que, Aline? Às vezes nós achamos que é nos defendendo. Às vezes, quando vem injustiça contra as nossas vidas, nós achamos que é nos defendendo com unhas e dentes. E às vezes, até perdemos a razão. Já viu isso? Fulano estava certo, rapaz. Mas da maneira que ele agiu, ele perdeu totalmente a razão. Ele perdeu a razão na história. Jesus, ele continua ali, quieto, calado. Jesus permanece em silêncio diante das falsas acusações. Ele não se defende, ele não argumenta. Seu silêncio estava cumprindo uma profecia de Isaías 53, no verso 7, que fala assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Os mestres da lei, eles não conseguiram enxergar isso, que Jesus até os momentos finais da sua vida nessa terra, ele estava cumprindo as Escrituras, ele estava cumprindo aquilo que os profetas falavam. E os mestres religiosos eram homens estudados, Adão. Eram homens que se debruçavam na lei. E com certeza eles sabiam que Isaías falava isso. Só que eles não quiseram enxergar. A pior cegueira não é aquele que é cego de nascença, mas é aquele que quer ser cego. A pior cegueira é aquele que vê, mas não quer ver. Essa é a pior cegueira. Existem muitas pessoas que caminham no mundo de trevas porque ainda não tiveram seus olhos abertos. Mas existem muitas pessoas que caminham em trevas, que têm os seus olhos abertos, mas escolhem caminhar em trevas. A pior cegueira é essa. A pior cegueira era essa dos mestres religiosos que não queriam enxergar, que queriam continuar com seu orgulho, que queriam continuar com sua altivez, de se achar melhor, de se achar os detentores da palavra. O próprio Filho do Homem estava ali. E eles não enxergaram. Quantas vezes o próprio Filho do Homem está diante de nós, nos alertando, e nós não enxergamos. Mas isso traz algo interessante, o silêncio de Jesus, porque ele foi como uma ovelha muda, né? Como Isaías fala, porque aonde a mentira e a injustiça reina, o silêncio é a atitude mais certa a ser tomada. Aonde a injustiça, vou repetir, aonde a mentira e a injustiça reina, o silêncio
é a atitude correta a ser tomada. Muitas das vezes, quando nós estamos sofrendo injustiça, sofrendo calúnia, nós queremos levantar a nossa voz e falar, mas existem muitos momentos que nós devemos ficar quietos. Existem muitos momentos em que nós devemos nos calar. Muitas das vezes nós somos tentados a reagir com raiva, mas John Lennon estão falando mentiras sobre mim. Mas John Lennon estão atacando a minha família. Estão de forma mentirosa denegrindo a minha imagem. Mas não é com raiva que a gente resolve as coisas. Nós vemos Jesus como uma ovelha muda. E nós somos chamados a ser igual a Jesus, Aline. Nós somos chamados para ser igual a Jesus. É lógico que existe momento em que nós devemos falar. Mas existe momento em que nós devemos calar. Existem momentos que não vai adiantar nós retrucarmos. Principalmente quando estamos com raiva. Principalmente quando alguém nos ataca e o nosso coração está fervendo. Porque a grande probabilidade da gente perder a razão é grande. A grande probabilidade da gente, como se dizem por aí, perder as estribeiras. Não sei nem o que é estribeira, mas os outros falam. Aqui tem esse ditado. Fulano perdeu as estribeiras. Quando o caba fica nervoso e fala o que vem na cabeça, faz o que quer. Muitas das vezes nós queremos fazer isso, mas é nesse momento que nós devemos olhar para o nosso mestre e lembrar, Aline, que ele foi oprimido e afligido como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Ele sabia que estava ali e que iria morrer, mas ele permaneceu calado. E olha que tudo aquilo que estava sendo falado ali era mentira. Mas John Lennon, eu não tenho sangue de barata. Se alguém falar mentira da minha pessoa, é claro que eu vou falar. Mas tem muitas vezes que nós devemos calar. Principalmente se nós vermos que nós vamos perder a razão e as estribeiras. Principalmente quando nós vemos que nós vamos falar o que não deve, que nós vamos agir com raiva, que nós vamos ser agressivos. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que ele nos ensina que há momentos em que o silêncio é a resposta mais poderosa. Às vezes na sua vida, o silêncio vai ser a sua arma mais poderosa. Diante das mentiras, diante das falsas acusações, o seu silêncio é a arma mais poderosa. Não ia adiantar Jesus falar nada ali. Eles já estavam destinados a matar Jesus. Não ia adiantar, eles não iam mudar de ideia. Eles não iam trocar de ideia. Estava ali um julgamento inapropriado, um julgamento às escondidas. Não adiantava. Nós devemos confiar em Deus, mesmo em situações de injustiça. Mesmo em situações aonde, poxa, John Lennon, mas eu não fiz isso. Se você não fez, guarda o seu coração. Para quê? Gastar forças? Para que se irar?
E o silêncio de Jesus ali, ele tinha um propósito muito maior. O silêncio ali de Jesus nos lembra que ele escolheu sofrer por nós. O silêncio de Jesus nos lembra que ele escolheu, sem revidar, cumprir o plano da nossa redenção. A escolha de sofrimento, a escolha do sofrimento de Jesus tem um nome. Tem um nome. A escolha do sofrimento de Jesus. Sabe qual é o nome da escolha do sofrimento de Jesus? É Josi, Joaci, Josemi, Adão. Essa é a escolha do sofrimento, porque ele escolheu ser como uma ovelha muda, porque ele sabia que ali naquela obra ele estaria nos salvando e nos dando a vida eterna. Por isso ele escolheu fazer a vontade do Pai, apesar de saber que ele iria sofrer, apesar de saber que ele sofreria injustiça. Mas tem um nome, o silêncio de Jesus, tem um nome, o sofrimento de Jesus, e esse nome é o nosso nome. Esse nome é aqueles que aceitam a Ele como seu único Senhor e Salvador. É esse o nome. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós deveríamos pagar, Ele já levou. Só que Caifás, aquele que estava julgando a Jesus ali, ele estava predeterminado e obstinado a prender a Jesus. Quando ele viu que, Jesus não estava dizendo nada, Jesus não está falando nada para se defender, as acusações não estão caindo, porque ele vem com uma acusação totalmente sem fundamento, que não era coerente. Olha só. Então se levantaram alguns, no verso 57, e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas John Lennon, Jesus falou isso. Eu me lembro que nós já lemos algo nas Escrituras disso. Jesus falou isso, mas não com essas palavras. Jesus falou de fato, olha, destruirei esse templo. E ele estava falando do corpo dele, mas em 3 dias ele será reconstruído, que é muito mais difícil do que o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém levou anos e anos para ser construído. Só que Jesus ele estava falando da sua carne, e ele falou, olha, destruirei esse templo. Em 3 dias será reconstruído. Ele já estava falando da sua ressurreição depois de 3 dias. Mesmo assim, esses depoimentos não foram coerentes. Ou seja, não estava batendo, Joaci. Estava tudo em cima de mentiras. No verso 59 fala isso. Mas nem mesmo assim os depoimentos deles eram coerentes. O sumo sacerdote, ele ficou com medo. Rapaz, nada do que nós estamos fazendo aqui está dando certo. Nada do que nós estamos fazendo aqui está indo para frente. Vai dar ruim, não vai dar certo. Esse complô, essa trama para matar Jesus vai cair por terra. E aí ele se levanta. E ele traz, no verso 60, vai falar assim: depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação? E ele falou que não, né? Ele ficou quieto. Aliás, ele ficou quieto, ele não disse nada.
Mas não é esse verso que eu quero, a partir do 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? Aí Jesus respondeu. Aí Jesus falou: sim, eu sou o Filho do Deus bendito. Sim, eu sou o Filho dele. E ele disse mais ainda: olha, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus fala: olha, eu sou o Cristo, mas não apenas isso, vocês me verão vir nas nuvens. Quando ele é questionado diretamente por Caifás, ele responde sem pestanejar e sem medo. A hora de falar era aquela hora. Ele ficou em silêncio quando as acusações estavam sendo falsas, mas quando a verdade de uma pergunta surgiu, ele respondeu. E aí ele respondeu de forma correta e sem medo, sim, porque de fato ele é o Filho de Deus. Quando questionado diretamente, ele responde: sim, eu sou, com clareza e com coragem. Ele apenas não diz quem ele é, a sua identidade messiânica, mas também declara a sua divindade e o cumprimento futuro de uma profecia, lá em Daniel, capítulo 7. Olha só o que vai falar Daniel, capítulo 7, no verso 13 e o 14. Em minha visão à noite vi a semelhança a um filho do homem. Opa, Daniel está falando do filho do homem. Vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens, e todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Era isso que Jesus estava falando ali, a profecia de Daniel, a profecia que vocês ouviram há tantos anos atrás, está para se cumprir, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele recebeu glória, autoridade e poder, e todos os povos e nações, e toda língua adorará a Ele, e confessará que Ele é o Senhor. Naquele dia, quando Ele vier nas nuvens, toda língua, mesmo aqueles que não se converteram a Cristo, mesmo aqueles que decidiram a não seguir a Ele, confessarão que Ele é o Rei dos Reis. O seu reinado durará para sempre. O seu reinado em nossas vidas será eterno, não será passageiro. Nesse mundo passaremos por injustiças, passaremos por sofrimentos, seremos muitas vezes julgados falsamente. Mas ei, confia, porque um dia nós estaremos com Ele. Um dia, aqueles que sofreram, aqueles que caminharam o caminho do sofrimento, o caminho para Jerusalém, o caminho de discípulo de Cristo, estará com Ele, sem sofrimento, sem dor, sem choro, porque essa é uma realidade. Irmãos, é só abrir os olhos espirituais e olhar para as Escrituras.
Irmãos, é só acordar da nossa dormência, assim como Pedro, Tiago e João estavam dormindo em episódios anteriores. É só despertar e ter os nossos olhos espirituais abertos, porque tudo se comprova. As escrituras, elas se comprovam. Mas muitas pessoas estão vivendo ainda como se isso fosse uma mentira. Estão vivendo como se isso fosse uma farsa. Estão vivendo como se desse para viver uma vida longe de Jesus Cristo. Dá para viver? Dá. Mas não é uma vida em abundância. Não é uma vida que vai nos levar a uma eternidade. Dá para viver longe de Jesus? Dá. Mas só que essa vida longe de Jesus nos leva para o sofrimento. Irmãos, devemos abrir os nossos olhos. Esse livro que nós temos em nossa frente, que é a Bíblia, está todo se cumprindo. Você tem dúvidas disso? Existe um momento na nossa caminhada de fé que nós duvidamos, sim. Os próprios discípulos fugiram. O Pedro, você viu falar sobre o Pedro aqui, que ele estava seguindo de longe, estava ali se aquecendo junto com os guardas, mas ele estava olhando de longe. Na semana que vem nós vamos ver o momento onde ele nega Jesus, mas depois ele se posiciona. O negócio não é como eu estou vivendo até agora, é como você vai viver daqui para frente. O negócio não é o que você tem feito no passado, o negócio é daqui para frente, como vai ser, o que você vai escolher. Jesus, ele não teve medo de declarar quem ele era, mesmo sabendo que isso o levaria à morte, à condenação. Hoje nós somos chamados a confessar a nossa fé em Cristo Jesus com a mesma coragem, mesmo que isso signifique enfrentar oposições, ridicularização. Olha lá vai, não aproveita nada, lá vai, tá perdendo a juventude, lá vai, olha lá o Bíblia, lá vai o paz do Senhor, ridicularização. Aqueles que são chamados a confessar a sua fé passarão por isso. Em um mundo que muitas das vezes rejeita a verdade, nós devemos permanecer firmes na identidade como seguidores de Jesus. Jesus, ele permaneceu firme na sua identidade. Eu sou o Filho de Jesus. Tem muitos irmãos agora perseguidos, que eles estão permanecendo firmes em suas identidades de cristãos. Muitos foram mortos. Se lembra daquela cena que foi uma cena forte que passou na televisão? O Estado Islâmico, se eu não me engano, matando um monte de cristãos com camisas laranjas, eu acho, roupa laranja, e eles matam aqueles homens. Muitos estão sendo levados à morte agora e estão firmes na sua identidade como seguidores de Jesus, não negam a sua fé por nada. Nós somos chamados a viver de forma corajosa, como Jesus, e afirmar: sou. Jesus, ele sabia que ele
seria morto, mas de maneira nenhuma ele negociaria a verdade, porque ele era a própria verdade, não tem como negociar a verdade. Às vezes nós temos até vergonha de falar, quando alguém pergunta, você é crente? Pai, a gente tem vergonha de falar. Eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Ainda mais quando trabalhava na escola e no serviço, eu tinha vergonha de falar que eu era crente, porque eu achava isso... Ai, tem vergonha. Mas e aí? Será que nós vamos ter vergonha de anunciar a nossa fé? Mesmo se tiver alguém com uma arma na nossa cabeça? Será que nós vamos negar a nossa fé? E aí o negócio fica mais embaixo, o buraco fica mais embaixo. Se alguém estiver apontando uma arma para a nossa cabeça, ou para a cabeça da nossa família, será que nós negaremos a fé? John Lennon, Pedro, ele negou, mas depois ele voltou. Teve a chance de voltar. Mas nós não sabemos, se nós negarmos a ele, se nós vamos ter a chance de voltar atrás. Nós não sabemos. Jesus estava ali disposto a sofrer por nós. E muitas das vezes nós não estamos dispostos nós não estamos dispostos a nem sofrer uma piadinha por Jesus. Jesus sofreu a morte por nós. E a gente não está disposto a sofrer nada por ele. Nada. Sabe qual foi a reação dos líderes religiosos ali? O sumo sacerdote, no verso 63, sabe o que ele faz? Olha, o sumo sacerdote, rasgando as suas próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos julgaram digno de morte. Olha só o complô, olha só como estava ali tudo tramado. O sumo sacerdote rasga as vestes como um sinal de o que ele está falando é uma blasfêmia, algo errado. Rasga a veste e fala: nós não precisamos de mais nada, porque ele falou uma mentira. Só que não, Jesus estava falando a verdade. Eles que estavam falando a mentira, mas Jesus estava falando a verdade. A resposta de Jesus é vista como uma blasfêmia, e eles rasgam sua roupa e condenam Jesus à morte. Eles não estavam dispostos a ver a verdade sobre Jesus, pois isso ameaçava o seu poder e autoridade. Isso ameaçava o estilo de vida deles. Ser cristão muitas das vezes vai ameaçar o nosso estilo de vida, mas será que nós estamos dispostos a abrir mão para viver para Cristo? Os fariseus não, porque eles gostavam de pompa e de se achar autoridades. Em vez de reconhecer o Messias, eles os rejeitaram e maltrataram a Jesus. E isso abre a porta para o início do sofrimento físico e mental de Jesus. O sofrimento físico e mental de Jesus começa logo ali, porque aí veio zombarias, veio as pancadas. Não sei aqui, mas lá no meu lugar onde eu moro, o cuspe no rosto é a pior de todas as afrontas.
Ninguém cospe em ninguém, porque isso é uma afronta grande. Aqui também é assim. O cuspe na cara é a pior coisa. E eles começam a crueldade, cuspindo na cara de Jesus. Começam a zombaria. Colocam uma venda em Jesus. E aí profetiza. Profetiza quem te bateu. Você não é o Messias. Você não é o mestre. Profetiza e começam dali. A crueldade começa ali. E essa crueldade, ela teve um nome. É o nosso nome. A crueldade que Jesus levou sobre si tem o nosso nome cravado. Foi por amor à nossa vida, foi por nós que Cristo morreu naquela cruz. Ele não morreu pelos animais. Ele não morreu por outra coisa a não ser nós. Ele passou por essas crueldades por nós. Ele foi abandonado pelo próprio Pai por nós. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que eu e você tivéssemos vida. Mas eu estou sofrendo tanto, John Lennon, nessa vida. E o sofrimento vai vir. O nosso mestre viveu uma vida do caminho do sofrimento. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu a morte. Ele venceu a escuridão. Ele venceu a morte em nosso lugar. Tem um louvor que canta: a morte venceste, o véu tu rompestes. Jesus de Nazaré. Os líderes religiosos estavam tão focados em manter o seu status e controles que não conseguiram reconhecer o Filho de Deus diante deles. Você talvez olha para essa cena e fala: meu Deus, que coração duro, que eles não conseguiram enxergar. Mas nessa noite eu te convido, olha para o seu coração. John Lennon, eu já me batizei, eu já aceitei a Jesus, mas olha para o teu coração. Você tem procurado viver uma vida segundo Jesus? Você tem procurado viver uma vida quando você sofre injustiças, você sofre quieto, mas na hora de falar a verdade, fala. Nós vimos Jesus falando. Mas o sofrer quieto é o não se estressar, não perder a razão. Esse que é o sofrer quieto. Não estou falando para você não se defender quando vierem falar mentiras, mas tenha a sabedoria. Procura a sabedoria de Cristo, para você não perder a razão. Examine o seu coração, para garantir que nós não estamos permitindo que essas tradições, preconceitos ou orgulho nos impeça de seguir a Jesus de verdade. Isso que impediu os fariseus de seguir a Jesus de verdade. Tradições, orgulhos. Não, nós somos bons. Nós seguimos a lei de Moisés. Isso afastou eles de Jesus Cristo. Para a gente concluir nessa noite, o julgamento de Jesus
ele foi uma farsa, mas a sua morte e ressurreição o revelaram a verdade, que ele é o Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Apesar da farsa do julgamento de Jesus, essa farsa só revelou a verdade de que ele é o Cristo. Amém? Apesar das injustiças que ele sofreu, ele cumpriu o propósito de Deus. O plano de salvação foi cumprido. O plano de redenção foi feito. Em um mundo cheio de falsas acusações, injustiça e mentiras, nós somos chamados a refletir a verdade de Cristo. Devemos ser corajosos em nossa fé, Adão. Muitas vezes a nossa fé vai ser provada, mas devemos ser corajosos em nossa fé, compassivos com os oprimidos e firmes em nossa defesa da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Que o exemplo de Jesus nos inspire a viver uma vida confiando em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que a verdade triunfará no final. A verdade, amados, sempre triunfará. A mentira, ela não tem um prazo de validade grande. Aliás, já ouviram esse ditado? A mentira tem pernas curtas, porque ela não dura. A verdade sempre vem à tona. E Jesus é essa verdade. A verdade um dia virá nos céus, nas nuvens, para resgatar aqueles que procuraram andar segundo essa verdade. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos ajude, ó Deus querido, viver a verdade, meu Pai, da Tua palavra, Deus. Nos ajude, ó Deus querido, a colocar em prática, ó Deus, a seguir o Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó meu Pai, a ter ousadia, ó meu Pai, discernimento, ó Pai, para que quando o mal vier, nós permaneçamos firmes, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor foi injustiçado em nosso lugar, o Senhor sofreu em nosso lugar, ó Pai, e hoje nós podemos estar aqui, ó Pai, glorificando e exaltando o Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, porque um dia o Senhor levou lá naquela cruz todos os nossos sofrimentos, ó Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.